Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assalto, cometido por um criminoso morador de rua, ao qual está gerando um pouco de polêmica porque ele foi preso e na audiência de custódia o juiz, o excelentíssimo juiz Merval Sampaio, ele simplesmente deu aquela lacrada, né? Aquela dose de piedade, né? Que essas pessoas se superam a cada dia, sempre com aquela palavrinha de vítima da sociedade. Esse criminoso, morador de rua, ele estava em situação de rua, né? Segundo ele relatou, ele estava em situação de rua porque a mãe faleceu, era dependente químico, lógico, né? A última pessoa, né, que conseguiu aturar ele por um bom tempo, com as suas irresponsabilidades e respectivas escolhas, porque ele escolheu ser usuário de droga, ele escolheu ficar naquele estado, ele escolheu. Falta de família não foi. Aí o coitadinho simplesmente decidiu assaltar. Ele foi furtar o quadro de energias da escola, de uma escola particular no Rio Grande do Norte, e simplesmente, ele não conformado, isso em 5 dias, ele foi lá, roubou o quadro de energia, não se contentou, voltou para roubar os disjuntores, para terminar o serviço, né? Aí ele foi preso, né? Conseguiram prender ele. O que aconteceu? Simplesmente na audiência de custódia, né? Esse tal juiz, tal do Merval Sampaio, que eu acho engraçado que esse povo tem tanta pena de vagabundo, mas ninguém leva para sua casa. Eu acho maravilhoso. Eles pregam que você se vire com o criminoso, mas eles que ganham salários bons, né? Para um assalariado, um salário mais do que bom, né? Excelente, eles não pegam um vagabundo desse e levam para sua casa. Moral da história. Vem gerando polêmica porque foi divulgado, né? Com certeza as pessoas que estavam ali naquela audiência foi lá e divulgou um absurdo desse. Cara, a lacração dele foi maravilhosa, né? Porque com muita dor no coração, ele disse que ele é uma vítima do sistema. Ele é uma vítima sua, querido, porque você é o sistema. Assim, o pior é que as pessoas caem nessa ladainha, nessa labiazinha desse tipo de militante, de seres humanos desprezíveis, que defende criminoso, mas não adota um e leva para sua casa, mas quer que a sociedade, né, sustente esse tipo de vagabundo. Ou seja, estamos diante de uma sociedade de pessoas que têm condições, pessoas que vivem nas suas torres, né, nos seus palácios, ditando regra para o trabalhador que sustenta esse tipo de gente, com os impostos. Sustenta para que eles vão lá e façam a execução da lei. E aí o cara vem numa lacração dessa, deixando claro para o vagabundo que ele está certo em roubar, ele está certo em prejudicar. Porque as únicas vítimas aí dessa situação são as crianças que ficaram sem aula, é a escola, o dono da escola que teve prejuízo de ter que comprar outro novo quadro, disjuntores, pagar para que seja feito todo um serviço. E aí? Quem vai pagar para que seja feito? O juiz vai pagar? Eu não vi nesse pronunciamento o tal juiz que tem tanta pena dessa vítima dele, do sistema, porque ele é o sistema, né? Ele faz parte do sistema. Eu não vi até agora o juiz falar que ele vai lá pagar, né, o que o alecrim dourado, a vítima da sociedade, fez. Fica aqui, né, nossa indignação, vamos, né, marcar esse juiz, deixar a cara dele bem famosa, porque ele dá essa lacrada em pleno julgamento de um criminoso. Porque tanta pena desse jeito, daqui a pouco ele vai lá, ele vai estuprar, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o que ele quiser, sabe por quê? Porque ele é vítima. As próprias pessoas que estudaram são pagas pelo nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, estão ali sentindo a dor daquele criminoso pagar pelo que ele fez. Ou seja, as verdadeiras vítimas desse criminoso foram esquecidas, não existiram nesse julgamento. E o cara ainda fala, nossa, é com muita dor, é com muito isso e aquilo, que eu tenho que fazer a lei. Oi? Lei para sua casa.
da penitenciária, bota para conviver com seus filhos, com suas filhas. Eu gostaria muito de que as pessoas começassem a parar esses lacradores no meio da rua e dizer, vamos lá, meu amor, adote um criminoso de estimação, já que você tem tanta pena. Porque essa turma, elas vivem, né, aplaudindo o criminoso, defendendo o criminoso, porque é vítima, isso e aquilo. Mas você não vê nenhum deles, pegar um e adotar. Não, você não vê. Para poder tirar, né? Eles ganham muito bem, obrigada. E reclamam, viu? A sociedade está cansada. Está cansada desse tipo de gente canalha que fica arrotando virtudes, fica arrotando, impondo virtudes aos outros, mas eles mesmos, né? Pessoal, vamos parar um pouquinho para observar esse pessoal que fala. Você não vê ação. Eu dou 2 dias de serviço numa paróquia. 2 dias de serviço, terça e quarta, das 9 às 18 horas, na paróquia, como terapeuta, para as pessoas da paróquia. Eu sei que eu faço o meu papel de ajudar, e me sinto muito bem ajudando as pessoas. Que tal esse juiz também não fazer isso? Eu não vejo esse povo que vive arrotando virtude na rede social, vive pregando isso e aquilo, eu sou isso, aquilo, e os bestas acreditam, mas você não vê nenhuma ação, você só vê eles arrotando para os outros o que o outro tem que fazer, que o outro é culpado do outro cometer um crime. E as verdadeiras vítimas estão sendo deixadas de lado. E o pior é que as próprias vítimas muitas vezes têm pena desse tipo de criminoso. Porque é colocado na cabeça dessas pessoas. Eu sempre vou falar, pessoal, você cuidar da sua saúde mental, para você aprender a obter o autoconhecimento, para você aprender a lidar com você, com as suas emoções. É você também, depois da terapia, você se tornar uma pessoa forte, você se tornar uma pessoa consciente do que você faz, uma pessoa ciente do que você quer, do que você não quer e do que você está fazendo. Sim, é lamentável você ter que vir aqui para falar de saúde mental e se deparar com uma pessoa desse tipo pregando, né? Pregando, cagando regras para uma população que está sofrendo nas mãos desses criminosos que eles escolheram estar desse jeito. Cada ação existe uma reação. E a pessoa chegar, pregar que essa pessoa é uma vítima do sistema, que bom, e ele é o sistema, ele falou certo. Ele falou super certo, essas pessoas são vítimas dele. Porque quanto mais ele fomenta isso para um criminoso, mais o criminoso se infla para poder continuar cometendo seus crimes. Daqui a pouco ele sai da cadeia. E vai ser pior, ele não vai só roubar. Se alguém aparecer na frente dele, ele vai sentir o direito de agredir, de bater, de roubar, de estuprar. Porque um juiz que deveria, ao invés de chamar ele na chincha, rapaz, faça isso. Não, passou a mão na cabeça dizendo que ele é vítima. Esse é o perigo. O que é que está acontecendo com as pessoas que elas não estão entendendo que essas pessoas, muitas pessoas que estão dentro do judiciário se formaram para isso, para defender eles mesmos. É o que eu estou entendendo. Eu vejo audiência de certos juízes defendendo o criminoso, indo contra a própria vítima dos criminosos. Eles falam com arrogância com as vítimas. E com os criminosos, eles falam com maior amor, maior educação. Assim, é tão absurdo você assistir esse tipo de audiência de custódia que pode ser o Satanás que inventou um negócio desse. O Satanás não veio e mandou o secretário para poder incorporar, sabe, nessas pessoas que têm mentes criminosas, que adoram vagabundos, que gostariam de cometer crime. Como elas não cometem ou já cometeram, elas pensam, aí elas vão lá e defendem o vagabundo. Porque é a análise que eu estou tentando entender. Por que tanta adoração? Na realidade, eles estão olhando para eles mesmos. No fundo, eles estão absolvendo eles mesmos. Eles estão tendo pena deles mesmos, dos crimes que eles devem cometer por debaixo do pano, usando a caneta, usando, né, a sua profissão. Infelizmente, o Brasil não é para amadores. Nós estamos vendo pessoas do judiciário cometendo crime, pessoas que se formaram para entrar no judiciário, para ter um nome, eles se formaram para cometer crimes, para defender criminosos. E roda e vira quando aparece uma lacração dessa. Um juiz desse, uma pessoa falando uma coisa dessa, se você for investigar, vai aparecer um parente, alguém que
sofreu um tipo de abuso ou de crime referente a esta pessoa. Investigue para ver. Vamos deixar famoso. Você vai ver, apareceu tanto de gente que essa pessoa já cometeu algum tipo de crime, alguma insanidade, alguma falta de respeito. Infelizmente, o Brasil não é para amadores. Não caiam nessa conversinha. Essa conversinha de que fulano é vítima da sociedade. Eu só falo para as pessoas, né, sentimentos de solidariedade para essas pessoas, né, para os alunos da escola, para a direção, para todos que sofreram essa perda material, né, a escola teve que ficar sem aula até que fosse reposta a energia, né, de volta, né, de acordo com, né, o ordenamento financeiro que a escola teve que tirar, desfalcar, para poder ressarcir, né, o estrago financeiro que esse criminoso cometeu. Aí vem um juiz e fala um negócio desse. Você imagina a diretora da escola ouvindo isso. Da pessoa que deveria dar uma lição de moral nesse criminoso. Tratando o criminoso como vítima, sendo que as únicas vítimas nessa situação foram as crianças, foram os alunos que ficaram sem aula. Foi a própria escola, a direção da escola, que teve que tirar um dinheiro que não estava no seu orçamento, ter que retirar aquele valor para poder ressarcir um prejuízo que um criminoso cometeu. E o criminoso aqui sai como vítima para o juiz. Ele deu a sentença com muita dor no coração, porque tinha que fazer juízo. O vídeo é tão escroto que até quando ele vai falar a sentença, ele fala tão rápido que é para a pessoa não entender o que ele está falando. É incrível. Cara desse, nem dicção ele tem para poder falar com os outros. Não deveria nem ser juiz. Para você ser juiz, ter um cargo desse, deveria até saber falar, se comportar. Até isso. Você deveria saber se expressar, que nem expressão para ser juiz ele tem. Dicção ele não tem. Fica aqui a minha indignação e o meu respeito à direção da escola, aos alunos, né? E que esse criminoso fique preso. Fique preso por um bom tempo. Que ele receba lá dentro da cadeia o que ele merece. Porque tá difícil, tá difícil. E o doutor, doutor, vá lá, pegue a vítima do sistema e leve para sua casa. Ele é vítima? Ah, ele é coitadinho. Leve para sua casa. O povo tá cansado de ouvir essa ladainha, viu? De quem vive gritando que o criminoso é uma vítima da sociedade. Vítima do sistema. Leve para sua casa. Você pode criar um animalzinho desse. Você pode criar um vagabundo, ok? Você pode criar um criminoso. Eu não. O trabalhador desse país não pode, ok? Mas você pode. Você pode. Adote um criminoso. Vamos subir uma campanha. Adote um criminoso. Defensores dos criminosos. Eu sou Fabrícia Barbosa, sou terapeuta especialista em todos os tipos de transtornos, traumas e fobias adquiridos ao longo da vida. Sou também especialista em leitura corporal e leitura silenciosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e olho aberto. A terapia é vida, a terapia resolve, a terapia lhe ajuda, mas tem horas que nem a terapia resolve. Tem horas que a gente tem que surtar mesmo, porque diante desse tipo de atrocidade, a gente tem que olhar para a cara da pessoa e dizer: adote um criminoso. E você vai fazer um bem para as pessoas desse país. Beijos, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.